o nosso Deus. Amém, irmãos. Vamos lá, né? Então hoje, como é estudo bíblico, é mais curto, convido você a abrir lá em Isaías, capítulo 10. Eu não estou fazendo aqui capítulo por capítulo, como a gente fez na exposição sobre o livro de Jeremias. Aqui eu estou pegando alguns pontos importantes do livro de Isaías, para a gente poder fazer uma análise, um estudo, e assim nós caminhamos. Eu vou fazer uma leitura, é uma leitura longa, extensa, então que você acompanhe, preste atenção, do verso 1 até o verso de número 34, tá bom? Então você possa aí estar atento aí na leitura da palavra. Capítulo 10 de Isaías. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem os direitos aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis, vós, outros, no dia do castigo, da calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta a fazer, senão dobrar-vos entre prisioneiros e cair entre os mortos. Contudo isto, não se aparta a sua ira, e a sua mão dele continua ainda estendida. Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio contra uma nação ímpia, e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim, antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes? Não é Amate como Arpade e Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, e ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como diz a Samaria e aos seus ídolos, não os faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei disse: com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abri os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos como um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isto como se a vara brandisse, os que levantam o bastão levantasse a quem não é pau? Pelo que o Senhor dos exércitos, enviará a tísica contra os seus homens todos gordos, e debaixo da glória estenderá uma queima, como queima de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda e abrase e consuma os espinhos e os abrolhos da Síria num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente se definha. O resto das árvores da sua floresta será tão pouco que o menino saberá escrever o número delas. Acontecerá naquele dia
que o restante de Israel e os da casa de Jacó, que se estiverem salvados, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, o restante de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá, destruição será determinada, transbordante de justiça. Porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos Exércitos, a executará no meio de toda essa terra. Pelo que assim diz o Senhor dos Exércitos: povo meu, que habitas em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão, à maneira dos egípcios. Porque daqui e bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra eles um flagelo, como a matança de Midian, junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará, como fez no Egito. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Síria vem a Aiate, passa por Migron, Micmas, larga a sua bagagem, passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, já Ramá treme, Gibeá e de Saul foge, ergue com estridulo a voz, ó filha de Galim, ouve, ó Laís, ó pobre Anadote, Madmena se dispersa, os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Síria parará em Nobe, agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém, mas eis que o Senhor dos Exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas e altivas serão abatidas. Cortará com o ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Até aí, ok. É uma leitura longa, uns nomes que nós não temos muita habilidade, não lemos com tanta frequência, mas um texto muito rico. Eu sei que, assim, se você for um leitor da Bíblia, que você pega um texto desse aqui e lê uma única vez, você fala: o que esse texto fala? Mas se você for um leitor da Bíblia, que você lê uma vez, lê duas vezes, lê três vezes, você vai ver que ele está inserido num contexto aqui que a gente pode aprender bastante sobre ele. Falamos, capítulo 6, fala sobre o culto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Na nossa última fala aqui, mostramos que a nossa liturgia, como presbiterianos, ela é embasada em Isaías capítulo 6, naquela visão que Deus permitiu que o profeta tivesse ali. Tá? Aí, no capítulo 7, a gente tem aqui algumas outras informações acerca da promessa do Emanuel. Capítulo 8 também falando sobre assírios, sobre a nossa esperança. Aí o capítulo 9 é uma profecia messiânica, ela aponta para frente. Capítulo 10 é um problema instaurado. Capítulo de número 11 também é uma profecia messiânica. Então, eu quero que você comece a pensar o seguinte: o capítulo 10, ele está, logicamente, entre o capítulo 9 e o capítulo 11. E tanto o capítulo 9 quanto o capítulo 11 está falando de Jesus. E o capítulo 10 está falando do reinado da Síria. Tá? Então, nós vamos ver o que está acontecendo aqui na Síria. E aí, o tema que eu daria para essa conversa nossa é o perigo de se extrapolar os limites de Deus. Perigo de extrapolar, ou seja, de ir além. Tá? Então, gente, o capítulo 10, ele está entre o 9, que descreve a promessa da vinda do Messias, e o 11, que também fala sobre o rebento. Quando você for estudar,
capítulo de número 10, está falando sobre o rebento do trono de Jessé, as raízes do renovo. É uma profecia que aponta para Jesus. O livro do profeta Isaías foi escrito mais ou menos ali entre os anos 750 a.C. aproximadamente. 750, 740 aproximadamente. Tá? O foco do livro de Isaías, né? Ou seja, qual o tema central do livro do profeta Isaías? Isaías significa o Senhor é a salvação. Então, o livro de Isaías, ele tem como foco para nós mostrar a salvação. Onde? Em Cristo. Então, ele é um livro, digamos assim, que tem uma ênfase basicamente na questão messiânica, apontando Jesus como o Salvador. Tá? Lembrando que o profeta Isaías ele foi martirizado por Manassés. Quem se lembra de Manassés? Manassés foi um dos reis mais perversos da história de Israel. E Manassés foi um rei que depois se converteu. É estranho isso, né? O cara foi tão ruim como Paulo. Paulo também, ou Saulo antes, né? Perseguidor, depois ele se converte, tá? Ou Deus muda o coração. Mas o fato é que o livro ele vai apontar o reinado de Cristo. O reinado de Cristo deve presumir para nós algumas questões. Primeiro, mostrando que é incomparável a glória de Cristo em relação a qualquer outro reino ou a qualquer outro rei. Tá? Que Deus Pai fez o mundo para o reino de seu Filho. Quer dizer, todo o plano de Deus tem a ver com Jesus. Né? Lembra lá de Romanos, porque dele, por ele, para ele e por meio dele. Então, tudo que aconteceu no plano da redenção, Jesus estava no meio. E aí, dentro disso, o mundo criado foi feito por ele, para ele, por meio dele, para a glória do próprio Deus, mas Jesus estava no meio disso aí. Tá? Cristo, ele é o herdeiro no qual governa todas as coisas. Paulo fala assim que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, se nós somos co-herdeiro, o herdeiro quem é? Jesus. Tá? Herdeiro é aquele que tem direito a uma propriedade do pai, não é? É assim? Então, assim, o herdeiro ele vai receber a herança que é do pai. O pai está falando, o meu herdeiro é Jesus. Os co-herdeiros, quem são? Somos nós, tá bom? Aí, nós temos que entender que o reino de Cristo também se opõe ao reino de Satanás. Eu falei sábado passado, lá na sétima igreja, sobre o Deus desse século, repeti a fala domingo aqui na nossa igreja, mostrando que desde quando o mundo é mundo, o Deus desse século está aí, apresentando-se apenas de formas distintas. Digamos assim que Satanás ele é um mentiroso que se apresenta com roupa nova. E aí ele tem uma cara nova sempre, e parece que essa cara nova dele é uma tentativa de enganar. Por isso que a Bíblia fala que ele se apresenta para nós como o quê? Quem se lembra? Anjo de luz. Porque ele vai sempre ter uma cara bonita, né? Um jeito de ser, mas a essência vai ser sempre a mesma: roubar, matar e destruir. Tá? O reino de Satanás, ele vem como um reino rival. Ele não surge para se colaborar com os planos de Deus. Até porque, quando a gente olha para o livro de Ezequiel, na descrição lá acerca do rei de Tiro, né, quando o sinete da perfeição, Lúcifer entendeu que tudo era para adoração a Deus e nada para ele falou assim: então eu também quero esse negócio, eu também quero me assentar no trono de Deus. E nisso, né, o coração dele se eleva, brota orgulho, é expulso da presença de Deus. O Apocalipse vai dizer que ele foi atirado para a terra. Apocalipse capítulo 12. E aí, uma das manifestações, ou a primeira manifestação, nesse caso, Gênesis capítulo de número 3, a gente tem o momento da tentação, que ele se personifica em forma de serpente e vai enganar os nossos primeiros pais. Então ele é um rival. E o reino de Deus ele se instala
no nascimento de Jesus. Aí, assim, quando a gente começa a ver assim, olha, quando é que o reino de Deus foi instaurado na terra? O reino de Deus foi instaurado na terra, gente, quando Jesus nasceu. É estranho isso, né? Embora Deus governasse todas as coisas, mas o reino de Deus foi instaurado na terra quando Jesus nasceu. E aí ele é ratificado através da sua morte e da sua ressurreição. Você se lembra qual era a mensagem tanto de Jesus quanto de João Batista? Quando ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, quando as pessoas passaram a ter uma transformação a partir da mensagem de João Batista, de Jesus, a mensagem que era anunciada era essa: se arrependa porque o reino vai chegar. Aí Paulo vai dizer em Romanos que o reino de Deus não é um reino em visível aparência, mas é um reino que não é comida, bebida, nada disso, mas alegria, paz e uma vida no Espírito. Então, a gente começa a ver então esses aspectos, tá? E aí, Isaías, ele está falando exatamente da presença do reino de Deus na terra, tá? Ele está apontando a vinda do reino de Deus na terra por meio de Jesus. Como eu disse, a gente está aqui quase que 700 anos dentro do livro do profeta Isaías. O capítulo 10, ele está falando de uma nação. Que nação é essa? Olha aí para a sua Bíblia. Que nação é essa que a gente está lendo aqui? A Síria. Onde é que fica a Síria, pastor? Não sei onde fica esse lugar, né? A gente lê tanto na Bíblia, mas não sabe onde é que fica o lugar, né? Gente, a Síria é a parte norte do Iraque. Hoje o Iraque a gente sabe mais ou menos. Lembra lá quando teve a guerra do Golfo, que a gente viu pela televisão os foguetes vindo para cá e para lá? Exatamente isso aí. A Síria é uma nação. E em alguns momentos da história, Deus é soberano, faz aquilo que quer. Tá? Deus fez algumas coisas assim, aos nossos olhos, estranho, né? Vou dar um exemplo assim. Vamos supor que você tem um chefe. O chefe é muito ruim. E você é um cristão que está sujeito a esse chefe. Como é que é a sua relação com esse chefe? É uma relação saudável? Geralmente uma relação difícil. Mas você é um crente que assim não está um crente meia boca. Você sabe que Deus pode usar aquele chefe para massacrar você? Porque se você é alguém que conhece a Deus, o que você vai fazer? Pergunta aqui para a igreja. Pode falar. Vai orar mais? Que mais? Que mais? Dar testemunho, tá? Você vai tentar se fortalecer para lidar com aquela perseguição, com aquela opressão. Mas por trás, quem é que está permitindo com que aquele chefe faça isso? Deus. Deus está permitindo. Vamos pegar um momento como esse? Vamos pegar Jó? Quem é que permitiu que tudo aquilo acontecesse com Jó? Quem é que foi o instrumento? Satanás. Vamos pegar aqui essa questão da Assíria. A Síria, portanto, é essa nação que Deus levanta e fala assim: olha, o meu povo, o povo de Israel, está meia boca, sabe? Não está vivendo corretamente. Eu vou permitir que a Síria oprima os israelitas, oprima os judeus. Naquele tempo, o rei da Síria era um rei chamado Sargão II, e o Sargão significa legitimado ou legítimo, né? Então,
a Síria, gente, isso foi muito sutil. Às vezes não é que, por exemplo, quando a gente olha para o livro de Daniel, Deus fala que um dos governantes ali, Deus levanta um dos governantes até mesmo para poder o quê? Agir com mão de ferro contra o povo hebreu, porque o povo hebreu tinha bagunçado no testemunho, não estava dando o testemunho da sua fé. O que está acontecendo aqui então? A Síria está sendo usada para corrigir a nação de Israel, com a permissão de quem? De Deus. Então é isso que está acontecendo aqui, tá? E aí, só que o seguinte, o que começou a acontecer? A Síria começou a gostar desse negócio de quê? Oprimir. Ao invés de parar, tirar o pé do freio, o que aconteceu? Eles oprimiram, até que Deus falou: opa, calma, não é assim não. É isso que a gente está aqui no capítulo 10. E, gente, um dos problemas que nós seres humanos temos é que quando a gente assim, se vê assim numa condição mais superior, o que brota no nosso coração? Orgulho, né? Soberba, vaidade. A gente fica cheio. O que aconteceu? O rei Sargão inflou. Vocês se lembram lá que no ano da morte do rei Uzias, o que tinha acontecido com o rei Uzias? O rei Uzias tinha vencido várias batalhas, conquistado um monte de coisa, e aí depois ele não só queria reinar, como ele queria também o quê? Sacrificar. Lembram disso? E 80 sacerdotes falando: rei, não, o senhor não pode fazer isso, quem tem que fazer isso são os levitas, o povo que faz parte da linhagem de Arão. O senhor não, o senhor vai reinar. Aí surgiu uma lepra na testa do rei Uzias. Ele teve que ser confinado por conta disso, mas foi orgulho. O que está acontecendo aqui? A Síria ficou o quê? Orgulhosa. E agora Deus então tem que tratar da Síria, tá? Então o capítulo 10 é uma profecia contra a Síria, que hoje, como eu disse, é o atual Iraque, tá? Então, gente, desde que o mundo é mundo, há ciclos de dominação de pessoas, povos e nações. Desde que o mundo é mundo, há ciclos. Ora um manda, ora outro manda, ora um manda, outro manda, e assim vai, tá? Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo é assim, tá? E aí a gente começa então a olhar a Síria, que foi chamada para ser uma vara nas mãos de Deus para corrigir Israel. Eles extrapolaram e agora Deus está tratando deles. Você vai ver que nós temos aqui no capítulo 10, verso 1. Vamos ler junto aí? 1 e 2. 10, 1 e 2. O que está acontecendo aqui? Vamos lá? Vamos junto? Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. O que está acontecendo aqui? A comunidade israelita, os judeus, eles tinham uma prescrição em relação a cuidado uns com os outros, baseado no que Deus havia dado lá no livro de Levítico, que é um livro litúrgico. Quer conferir comigo? Vamos lá. Levítico capítulo de número 19. Abra aí a sua Bíblia. Se você achou rapidinho, pode ler para nós, depois eu leio aqui novamente, você que está aqui conosco. Levítico 19, verso 1 e o verso 3. Capítulo
Aliás, capítulo 19, verso 13. 13 e 15. Se alguém achou, pode ler. Pula lá para o 35, Renato, por favor. Vai até o 37. 36 e 37. Ok, então o verso 3 está dizendo: não oprimirás o teu próximo, nem roubarás a paga do jornaleiro. Ou seja, ser correto, ser justo. Jornaleiro da ideia de jornada de trabalho, tá bom, gente? Não ficará contigo até pela manhã. Verso 15: não farás injustiça no juízo, né? nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgará o teu próximo. Fazer as coisas certas. Aí o verso 35 está falando: não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justos. Ou seja, façam a coisa certa. Deus havia dado isso para o povo hebreu, povo judeu. E agora o que está acontecendo? Os assírios que estão sendo usados para corrigir estão causando todo um dano em relação aos judeus também e, consequentemente, fazendo leis injustas. Sabe por quê? Porque os assírios deportaram cerca de 30 mil judeus para a região da Caldeia, a região da Assíria. Então, eles decretaram leis injustas. E essas leis estavam oprimindo o povo de Deus. Você se lembra que lá no Velho Testamento, quando a gente lembra do povo hebreu no contexto do Egito, cada vez que Moisés chegava para Faraó e pedia para que o povo pudesse ser livre, o Faraó fazia uma lei mais pesada. Aí capítulo 3 vai nos informar que o povo hebreu estava pedindo o livramento de Deus por conta dos seus exatores, dos seus acusadores, dos seus opressores. Está acontecendo a mesma coisa aqui. O povo hebreu está sofrendo. E aí, o que está acontecendo? Essas leis injustas precisavam ser todas tratadas. Deus repara a elaboração das leis injustas. Chega para si: vocês estão praticando coisa horrível, né? Então Deus está chamando a atenção. E aqui o chamar a atenção é através desse ai. O ai é uma exclamação aqui, como um tom de lamento, um tom de tristeza, um tom de reprovação, né? E Deus está dizendo: eu não estou gostando nada disso. Por isso a palavra de Isaías era uma sentença contra a nação que estava oprimindo o povo hebreu. O povo hebreu já estava fazendo coisa errada, agora eles se levantam para extrapolar os seus limites. Então Deus reprova essa questão da elaboração das leis injustas. Deus reprova leis opressoras e um comportamento opressor naqueles dias. Deus reprova o abandono dos cuidados em relação aqui aos pobres, aos aflitos, né, às viúvas, aos órfãos. E, gente, isso é lá no Velho Testamento. Estou citando coisa lá do Velho Testamento. Deus está olhando e fala: olha, tem gente sendo injustiçada, tem gente e que está sofrendo, e eu não aprovo isso. Se a gente começar a olhar nos nossos dias, tem coisas que são semelhantes? Tem. Semelhantes a alguns aspectos dos nossos dias. E aí, lá no verso de número 5, capítulo 10, verso 5. 10, 5. Aí nós temos a seguinte declaração do próprio Deus por meio do profeta. Vamos ler juntos?
Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Aí Deus está dizendo assim, ai da Síria, Deus disse, eu estou lamentando, eu estou reprovando a Síria. Vocês foram um cetro. O que um rei tem nas mãos? Geralmente ele tem um rei, tem anel, coroa, tem o cetro, tem o trono. O cetro é um sinal de autoridade. Então quem é que tinha recebido autoridade? Aqui a Síria, através do seu rei, né? Do rei Sargão. E aí Deus está dizendo, vocês receberam autoridade para isso, para serem o meu instrumento. O que é instrumento? Vocês serão o veículo pelo qual eu vou trazer a nação de Israel de volta à minha presença, tá? Só que aí tinha acontecido esse problema. Tá? Verso 5, verso 6 vai trazer para nós a seguinte informação: envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação, lhe dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como lama das ruas. Verso de número 7, acompanhe aí para você não se perder. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende, assim antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. O que está acontecendo aqui? Deus está falando, olha, a Síria, eu estabeleci um limite até permitir que isso acontecesse, mas agora eles estão extrapolando. E aí, irmãos, a gente tem aqui a descrição de que a Síria está dizendo o seguinte, verso de número 8, porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Então todos aqueles que haviam sido colocados como governantes no contexto de um povo que está dominando o outro, que agora eram príncipes, eles foram elevados à condição de rei. Eles foram elevados a uma condição mais elevada, ou seja, eles foram promovidos. E essa promoção tem a ver o seguinte com a Síria falando, agora todos os meus, todos esses príncipes, agora eles são pequenos reis na Síria, e governando ou com mão de ferro a nação de Israel. Então perceba que aqui, gente, tem uma soberba séria, e Deus está querendo tratar essa soberba da Síria, tá? A Síria começa a se gabar de ter dominado os territórios, e agora todos os príncipes foram transformados em reis, conforme o verso 8 que li aqui. Não são meus príncipes todos eles reis? E aí começa a destacar alguns locais: Calno, Carquemes, Amate, Arpade, Samaria, Damasco. Sei que talvez alguns não tenham acesso com tanta tranquilidade, mas quando a gente olha o mapa no contexto do Velho Testamento, quando a gente olha as conquistas do domínio do Império Assírio, o Império Assírio, quem tem mais ou menos um mapa na cabeça, ele vai da região do Golfo Pérsico, ele vai até o Mar Mediterrâneo e chega no Egito. É como se fosse um triângulo assim, ó. Então sai daqui, Mediterrâneo, quem se lembra aí, Grécia, Turquia, naquela região, tá? E vai até o Egito, a África. A Síria mandava nesse território todo. E agora eles estavam também dominando o território da Ásia, que era a questão de Israel. Então eles tinham expandido o território deles. E à medida que expandiu o território deles, irmãos, a Síria, através do rei Sargão, eles se vangloriaram naquilo que era só para fazer de maneira assim
limitada, eles extrapolam os seus limites. E lá no verso de número 10, eles vão dizer assim, verso 10: o meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria. A Síria está falando: olha, nós conquistamos bastante coisa, nós temos bastante coisa, nós dominamos até os deuses de Jerusalém, os deuses da Samaria, os deuses, os nossos são melhores que eles, mas nós mandamos em tudo. Aí Deus está dizendo assim, ó, que isso não ia ficar assim. Não ia ficar assim. E você se lembra que a Bíblia sempre nos apresenta o seguinte, que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. Várias nações que a Bíblia cita, irmãos, elas hoje não mais existem. Várias nações. Sabe por quê? Soberba, pecado, vaidade. Várias nações. Hoje, quando vê, ruína. E o Senhor Jesus nos mostra o quanto essas nações que são anti-Deus, ainda que elas tenham um tempo de apogeu, como a Bíblia fala, que Deus coloque esses em caminhos escorregadios. Uma hora cai. E é exatamente esse problema que nós temos aqui dentro do livro de Isaías, onde essa presença desse orgulho, dessa soberba, está invadindo o coração do rei, das autoridades, e com isso trazendo um grande prejuízo. E veja o que eles vão falar com Deus, o que a nação, o que o rei Sargão está falando com Deus acerca do argumento dele. Alguém lê para mim, por favor, o verso de número 13 e 14, por favor. Gente, olha só. Você entendeu o que foi lido aí? O que está acontecendo? O rei está falando com Deus. Eles estão contra-argumentando com Deus. Ou por meio da conversa com o profeta, ele está falando assim: porquanto o rei disse, com o poder da minha mão fiz isto. Não precisei da ajuda de Deus. Com a minha sabedoria eu fiz isso. Não sei da inteligência que Deus dá. Porque sou inteligente. Nós chegamos nessa condição porque nós somos inteligentes. Nós não precisamos de Deus. Removi os limites dos povos. Agora não tem mais povo de cá. Agora está todo mundo sob o meu domínio. Não tem mais limites. Tá? Diz ainda, roubei os seus tesouros. Naquele tempo, os tesouros, de fato, especiarias, ouro, prata, animais, as pedras preciosas, roubei, tomei, espolhei todo mundo. Tá? Eu me lembro que quando eu fui em Moçambique,
Eu confesso que fiquei muito triste com os portugueses. Nossa, como eu fiquei triste. Porque o que a gente tem? Eu sei que nós aqui hoje damos graças a Deus porque nós somos colonizados, né? Nós somos hoje uma nação, mas em especial Minas Gerais, o que foi tirado aqui de Minas Gerais? Ouro, pedras preciosas, não foram? E não sei se você já foi no Museu Imperial de Petrópolis. Gente, no Museu Imperial de Petrópolis tem dedal de ouro, tem agulha de ouro, panelas de ouro, um monte de coisa de ouro lá. Aí você vê aquela coroa que foi usado aí por Dom Pedro, por Dom João, um negócio assim impressionante. Aí a gente fica pensando na quantidade de ouro que saiu do nosso país. E se esse ouro tivesse ficado aqui? Porque a riqueza de um país é definida pela quantidade de ouro que tem, né? E muito ouro saiu daqui. Aí quando eu fui em Moçambique, trabalho missionário, país, os prédios todos cheios de bala, cheios de tiro, todos assim furados, as construções todas furadas, porque os portugueses também dominaram ali, colonizaram. Em 1973 houve um levante com um homem chamado Samora Machel, e houve então a independência de Portugal, de Moçambique, né? Mas o país ficou um arraso, e toda a riqueza que eles puderam tirar, eles tiraram. Na África do Sul, também é próprio dos colonizadores tirarem tudo que pode, espoliar tudo. Na África do Sul, quem já viu o filme... Alguém já viu o filme chamado Diamante e Sangue? Não? Assista o filme, é com Leonardo DiCaprio. É exatamente aquilo. A riqueza da África do Sul são pedras preciosas. Eles vão afundando lá com as minas e tem uma jazida de pedras preciosas fantástica. Então, você anda em algumas partes lá, de tanto que eles tiraram terra, eles têm monturos assim, que você passa, você vê aqueles monturos de terra que foram tiradas por conta da exploração dessas minas. O fato, gente, é que a Síria está falando assim, ó, tudo que a gente pôde tirar do outro, a gente fez, a gente tirou. A gente espoliou, não ficou nada. E o rei está falando isso com orgulho, com soberba. Daí ele está dizendo assim, olha, meti a mão nas riquezas dos povos, verso 14, como a um ninho, e como se ajuntam os seus ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem se movesse a asa. Eles estão falando assim, olha, tal qual uma galinha, uma ave, que às vezes abandona o seu ninho, e os ovos ficam ali, nós tiramos tudo aquilo que era, entre aspas, né, os ovos de ouro, né, todo ouro, todo recurso, à medida que nós espantamos, tiramos tudo. Gente, a Síria está fazendo isso. Deus está levantando o profeta Isaías para falar, está errado. E Deus está levantando para trazer juízo sobre a Síria, para falar, Síria, você está indo contra os planos e os propósitos de Deus. Está errado. E aí, gente, o que a gente tem aqui a seguir é que essa soberba sendo confrontada e eles mesmos se declarando, né, nós roubamos, nós tiramos, nós fizemos. E aí, olha só na parte final a arrogância deles, né? E não houve quem movesse a asa ou abrisse a boca ou que... O que é piar? Ó, dona Silene, vou tirar todo o recurso da senhora, a senhora não vai ficar sem nada, a senhora não pode o quê? Abrir a boca. Quando é que está acontecendo isso, gente? E quem é que está sofrendo isso? O povo hebreu.
O povo judeu, que está sofrendo isso aqui. E o rei da Síria fala: nós vamos tirar tudo de vocês e vocês não podem abrir a boca, não podem reclamar. Aí Deus está falando: não, não é assim. Não é assim que as coisas acontecem. Vamos ver então mais uma questão para a gente fazer um paralelo aqui. Quando Deus está falando o ai, que nós temos aqui no verso 1 e no verso de número 5, os dois ais são palavras de desaprovação do que está acontecendo. Deus está dizendo: eu não aprovo isso, tá? E de alguma forma o rei Sargão, ele está contra-argumentando com Deus, com o profeta, de que ele tinha poder, tinha direito de fazer aquilo, tá? Alguém abre para mim, por favor, Romanos capítulo 9, verso 20. Romanos 9, 20. Romanos 9, 20. Romanos capítulo 9, verso 20. E a gente já está encerrando já aqui, gente. Romanos 9, 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que fizesse assim? Tem uma outra tradução que fala isso: todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar o Criador, dizendo: por que me fizeste assim? Aí, a seguir, nós temos aqui a descrição no verso 15. Pensa nesse texto, Romanos capítulo de número 9, verso 20. Agora pensa nesse texto aqui, onde no verso 15 está assim. Eu vou ler aqui que a gente ganha mais tempo. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau? Pelo que o Senhor dos exércitos enviará a tísica contra os teus homens. Até aqui. Gente, o que está acontecendo? Em Romanos a gente tem assim, olha, pode a coisa criada perguntou assim: por que me fizesse assim? A Síria está falando assim: Deus, por que nós temos que te ouvir? Deus, por que nós temos que te escutar? Aí Deus está contra-argumentando, né, dizendo assim: olha, o machado é mais importante do que o lenhador? A serra é mais importante do que o carpinteiro? A vara é mais importante do que o soldado que levanta aquele bastão, ou qualquer um que vai hastear uma bandeira, alguma coisa assim? É o mesmo que perguntar: esse microfone é mais importante do que aquele que fala? Se não tiver quem fala, para que serve o microfone? Não é? Se não tiver o lenhador, para que serve machado? Se não tiver o carpinteiro, para que serve a serra? Se não tiver o soldado, o hasteador, para que serve o bastão? Não serve para nada. Gente, é essa a resposta que Deus está dando para a Síria. Quem são vocês? Vocês estão achando que vocês são mais importantes do que eu? Gente, Deus até chamou, porque até deu. Não foi um chamado para salvação, não, tá? Deus permitiu que a Síria pesasse a mão contra o povo hebreu. Mas pesaram demais, gostaram e permaneceram pesando a mão. Aí quando Deus falou assim: chega, isso não vamos parar não. Nós gostamos. Aí Deus falou: olha, quem são vocês? Vocês são apenas o instrumento. O instrumento não é maior do que o lenhador, o carpinteiro
ou aquele que é o que vai erguer a haste, o bastão. Gente, a Síria estava batendo de frente com quem? Começa a pensar hoje, pessoas que batem de frente com Deus, que acham que não precisam de Deus. Começa a pensar hoje em autoridades que também fazem o mesmo. Nós não precisamos de Deus, nós podemos fazer aquilo que a gente quer. Comecem a pensar hoje em nações inteiras, que fazem isso. Eu tive a oportunidade de, nessas viagens missionárias, eu também fui na divisa da Coreia do Norte. E a Coreia do Norte, lá, o homem, ele é ele é adorado. Ele não, lá ninguém pode ter mais importância do que ele. E sendo mais importante que ele é visto como se fosse quê? Deus. Então, essas figuras de pessoas, de personalidades semelhantes à condição da Síria, está espalhado pelo mundo afora. Gente que fala assim, nós não precisamos de Deus, nós não queremos Deus, e quem for buscar a Deus, nós rechaçamos, porque nós não queremos. Vocês têm que adorar a gente, a mim, ou aos ideais que eu levanto. Gente, isso aqui é antropocentrismo. O homem está no centro. A arrogância da Síria implicaria no uso da correção de Deus. Fragilizar homens faz com que se ponham no seu devido lugar. Deus fragilizaria a Síria, permitindo que fossem tomados por doença. E você viu aqui uma palavra aqui, lá no verso de número, deixa eu ver aqui, não sei se você sabe o significado dele, lá no verso 16, tá? Verso 16, fala assim, pelo que o Senhor dos Exércitos enviará o quê? A tísica. O que é tísica? O quê? Tísicas são tumores. Eu vou mandar tumor sobre vocês vão ficar doentes, vão ficar fragilizados, vocês vão ver que vocês não são nada. O que Deus havia feito com o rei Uzias? Mandou o quê? Uma lepra na testa. Deus, às vezes, irmãos, vai fazer alguma coisa sempre para... Se Deus tem um plano que talvez a gente não conheça, Deus vai fazer alguma coisa para fragilizar o soberbo, porque todo soberbo que bate no pé, dizendo que é mais que Deus, Deus vai dizer assim, então tá bom. Aí você vai ver a Bíblia nos ensinando que Deus resiste ao soberbo. O soberbo pisa duro, Deus fala assim, eu vou pisar mais duro que você, mas eu vou dar graça para quem é humilde. Então a gente tem esse momento da Síria. Isso mostra que Deus nunca deixou por menos a arrogância dos homens. Deus nunca deixou por menos a arrogância dos homens. Nós estamos vivendo um momento no país, no mundo, que os homens estão muito arrogantes. Muito arrogantes. E muitos deles querem atribuir a si um culto à personalidade, um culto a eles mesmos. Eu disse para vocês, de maneira simbólica, que o capítulo 9, é óbvio, ele está entre o capítulo 10, não, o capítulo 10 está entre o capítulo 9 e o capítulo 11. O capítulo 9, gente, ele aponta Jesus, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. E o capítulo 11 começa com a seguinte descrição: do trono de Jessé será um rebento, e de suas raízes um renovo repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, do Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. E aí vai dizer assim:
Verso 9: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo nome, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então a gente tem aqui o capítulo 10, parece um homem no centro. O homem é o poder, o homem é tudo, o homem faz e desfaz. E no capítulo 9, capítulo de número 11, eu fico pensando nesses dois capítulos, espremendo esse homem, e falei assim: olha, vocês não são nada não, é Jesus, é Cristo, é o Senhor. O menino é que vai governar. Ele terá espírito de temor, de sabedoria. São 7 manifestações ou 7 descrições perfeitas do caráter de Cristo acerca do seu governo. Então, irmãos, mostrar essa questão que parece assim que está escondido aqui para nós, esse texto. Eu não sei se você já leu esse texto com essa percepção, mostrando o capítulo de número 10, o homem no centro, a Síria no centro, o poder é nosso, o governo é nosso, a inteligência é nossa, a sabedoria é nossa, o conhecimento é nosso, a força é nossa. Eu conquistei, eu fiz, eu desfiz. Capítulo 9, apontando Jesus. Capítulo 10, Jesus impressando esse texto: vocês não são nada. E o próprio Deus falando assim: eu vou permitir que haja uma doença em vocês, vou mandar uma doença para vocês, uma tísica, tumores, para que vocês saibam se de fato vocês são alguma coisa. O que nós precisamos entender? Lá no Salmos 96, que nós lemos no início do nosso culto, 96, ele vai falar: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória. Hoje os afegãos estão matando cristãos. Hoje tem países que estão fechando as portas para o evangelho. Hoje tem gente poderosa lutando contra as escrituras, a palavra de Deus. E o Senhor fala que nós temos que anunciar entre as nações que o nosso Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. E aí nós temos a parte final do verso de número 13, porque entendo que quando Deus permite com que a tísica venha sobre o povo da Síria, é porque Deus está fazendo juízo, julgamento. Ninguém vai ficar impune ao julgamento de Deus. Aqueles que são do Senhor, vinde bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqueles os quais andaram contra, apartai-os de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E aí no verso de número 13 do Salmo 96 ele fala: na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o quê? Não é uma nação, não é o Brasil, não é a América, não é a Alemanha, todas as nações. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Nação que serviu a Deus, nação que buscou o Senhor, povos que buscaram o Senhor, tribos que buscaram ao Senhor. E é por isso que lá em Apocalipse capítulo 7, o Senhor vai dizer que o Senhor vai ajuntar todos aqueles que são de povos, tribos, línguas e nações. E vão dizer: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o domínio, o poder, o reino e a glória para sempre. É isso que nós cremos. Então, irmãos, não nos intimidemos. Não nos intimidemos. O governo continua sendo do Senhor. Isaías, quando teve aquela visão, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E aqui Deus permitiu tudo isso para mostrar que ele continuava no trono. Não era o rei Zarcão, não era a Síria, era o Senhor, né? Eu gosto muito e cantei muitas vezes Aleluia de Handel. E Aleluia de Handel fala assim: e ele reinará para sempre,
e Ele reinará para sempre, e reinará para sempre, sempre. Aí vai repetindo infinitas vezes a expressão e sempre, 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 sempre. Que nós confiemos nesse governo sempiterno do nosso Senhor Jesus Cristo, do Senhor nosso Deus. Amém?